estão? Vocês estão bem? Bom, live de hoje, a live que vocês tanto gostam, eu trouxe outro cirurgião de cabeça e pescoço para falar do quê? Dos tumores na parótida, né? Como que é a cirurgia, por que que a gente tem o danado tumor na parótida, né? Enquanto o Instagram vai chamando aí o pessoal, você que está assistindo no YouTube, por favor, se inscreva no canal, deixa like, comenta, compartilha, que isso ajuda o YouTube a entender que é para espalhar o vídeo, né? E aí mais pessoas vão saber aí o que é parótida e vão ser direcionadas corretamente, né? Porque a informação de parótida, gente, é difícil, né? E você que tá aqui no Instagram, aproveita, já se inscreva, já segue o Instagram, comenta bastante. E a live de hoje, assim que eu tô chamando a galera aqui, a live de hoje, gente, que a doutora Milena Gama, a doutora Milena, ela é cirurgiã de cabeça e pescoço. Nós vamos falar dos bichinhos, dos tumores na parótida. A doutora entrou, conseguiu entrar, então vamos lá. Vou chamá-la. Olá. Oi, doutora. Oi, Vanessa. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Doutora, primeiro de tudo eu queria dizer obrigada. Eu fico preocupada vocês desmarcando compromisso para fazer live comigo, mas assim, eu fico assim imensamente feliz e grata porque eu sei, eu como já passei na pele, eu sei o quanto é difícil ter informação de parótida, né? Então eu fico assim demais agradecida quando vocês param a vida corrida de vocês para trazer informação, né? Ainda mais esse mês que a gente está, que é o Julho Verde, né? Que é o mês aí de conscientização dos cânceres de cabeça e pescoço. Sim. E o pessoal lota o meu direct, né? Sempre. Então, doutora, obrigada demais por parar aí o seu tempo para poder trazer informação pessoal, informação de parótida, né, que é dificílimo. Então, doutora, eu fico imensamente agradecida. Muito, muito obrigada mesmo. Nada, que é isso. É um prazer. É uma vergonhazinha que a gente passa, mas é um prazer Gente, é a estar aqui de primeira vez verdade. da live, é a primeira vez da doutora, não só aqui na parótida, mas em live. Então, pelo amor de Jesus É, Cristo, se sobe vocês o me coração desculpem bastante qualquer para a coisa. doutora. Ela vai chegar atrasada num compromisso só para trazer informação para vocês. Então, por favor, gente, comenta bastante essa live aqui para a doutora. Tá certo, doutora? Como é a primeira vez sua aqui na Parótida, eu espero que primeira de muitas, né? Se a senhora quiser se apresentar e para a galera até conhecer da onde que é, né? Que muita gente me pergunta, Vanessa, você conhece o cirurgião de cabeça e pescoço, sei lá, na Bahia ou em São Paulo, enfim. Então é por isso que eu sempre peço para os doutores se apresentarem para o pessoal achar vocês, né? Você criou uma comunidade grande aqui no país todo, né? É legal de ver isso. Sim. Então vamos lá, eu sou Milena Gama, né? Eu sou cirurgiã de cabeça e pescoço. Minha formação foi, primeiro eu fiz cirurgia geral. Moro aqui em Salvador, resido aqui e fui nascida e criada, vamos dizer assim. Então, não saí daqui da Nossa. Bahia e sou muito feliz com isso. Né? Eu fiz cirurgia geral nas Obras Sociais Irmã Dulce, que hoje acho que todo mundo conhece aí, porque virou a nossa santa. E depois fiz cabeça e pescoço no Hospital Aristides Maltês, que é um hospital, é uma instituição filantrópica, na verdade, e é o hospital que mais opera câncer no SUS no país. Então, assim, tenho muito orgulho de lá, é uma instituição enorme, que faz um trabalho incrível, e eu sou muito grata, assim, de ter tido minha formação nesses lugares, e atendo aqui em Salvador, né? Então, estou aqui na Bahia, se alguém precisar. Nossa, quando o doutor fala Bahia, fala, ai, gente, que inveja boa. É, porque a Bahia é linda, né, doutora? Eu não conheço a Bahia, que eu gostaria muito de conhecer um dia, quem sabe, né? Mas Vale olha, a nossa, deve ser pena, uma delícia. É, né, doutora? vale a pena. É uma viagem que vale a pena, viu? Eu vou aqui puxar a sardinha Né? pro meu lado, mas é de coração. Doutora, Você me ouve bem, vamos lá Vanessa? falar Só dos para eu tumores da. saber. Não, tô ouvindo. A hora Ok, que se der algum problema no áudio, eu falo, doutora, olha, não tô te escutando. Aí é, eu paro, não tem problema nenhum. tudo bem. Doutora, Beleza. eu gosto sempre de começar. O que é parótida?
Porque muita gente tem um tumor na parótide e nem sabe para que ela existe. Não sabe nem qual que é a função dela no nosso organismo. O que é a parótide? O que ela faz no nosso organismo, doutora? Então, parótida é a maior das nossas glândulas salivares, né? A gente tem glândula salivar grande, as maiores, como a gente chama, e a parótida é a maior delas, que fica localizada aqui nessa região na frente da orelha, e ela desce um pouquinho aqui para o pescoço, a parte da cauda dela, como a gente chama. E a gente tem glândulas salivares menores, que você bem sabe, eu estava vendo sua historinha. A gente tem glândula salivar espalhada, né, pela mucosa do nosso trato todo respiratório. Então, nariz, boca, lábios, até a traqueia. E a parótida é a maior delas, então a função dela é basicamente produção de saliva, que é super importante para vários aspectos, para a digestão, para a lubrificação e proteção dos dentes, para o paladar, né? Muita gente acha que não, mas tem muito a ver com o paladar. E é essa a função dela e é aí que ela fica. E é uma A glândulazinha galera que... Pode falar. pode terminar, doutora. Desculpa, pode falar. Não, eu ia falar, é uma glândulazinha que, certamente a gente vai falar isso mais pra frente, mas eu costumo falar para meus pacientes quando eu tenho que explicar a cirurgia, quando existe um tumor e a gente precisa indicar alguma coisa, eu falo sempre assim, ó, pensa num sanduíche gordinho e aí pensa num hambúrguer no meio, pronto. Esse hambúrguer do meio é o nervo facial, né? Que é o nervinho É, importante que passa no meio da glândula. Então ele divide ela em parte superficial e parte profunda. A parte superficial mais próxima aqui da pele, a parte profunda mais lá para dentro, próximo da boca, já da garganta. é o tão temido nervo facial, né, doutora? Daqui a pouco a gente fala dele. Doutora, Sim. existe algum tipo de sintoma que, que o tumor na parótide ele costuma causar? Então, tumor na parótide, a maioria deles, cerca de 80% é tumor benigno, né? E tumores benignos não costumam se apresentar com sintomas. Geralmente, o que a gente tem é um paciente que nota um nódulo, tá? Então, ele nota que apareceu um carocinho, habitualmente um carocinho que é pequeno, é móvel, não dói, e muitas vezes, inclusive, os pacientes não percebem, quem percebe é alguém, né? É uma outra pessoa, um terceiro que vê alguma coisa estranha e fala, oh, tem Uhum. alguma coisinha diferente aí no rosto. Uhum. Mas habitualmente não causa sintoma. Quando o paciente se apresenta com dor, né? A gente acende um alerta aí para a possibilidade de um tumor maligno, né? Para a possibilidade de um câncer. Então, sintomas mesmo a gente imagina que vai aparecer no caso de um tumor maligno, e aí poderia ser dor, poderia ser esse tumor infiltrando o nosso nervinho facial e causando paralisia da face, né? Então, o paciente começa a não conseguir fechar o olho completamente, não levanta a sobrancelha, pode ter alguma mudança na mímica do lábio, tá? Mas isso geralmente é sintoma de câncer, né? Sintoma de tumor maligno, que é a minoria dos casos. E também não é todo câncer que vai se apresentar com sintoma, né? Pode ser só ali a presença do carocinho, do nódulo. Vou fazer uma pergunta aqui, se eu não fizer, eu sempre faço para todos os médicos que passam aqui, e se eu não fizer, o pessoal me cobra. Pode fazer. Doutora, é possível? Vamos lá. Eu como paciente que foi, eu sei bem o que eles gostam de perguntar, e eu também, na época, gostaria de te perguntar. Existe a possibilidade de um tumor benigno da parótide dele causar algum tipo de dor? Porque quando a pessoa lê lá dor, é sinal de câncer. E não é bem assim, né, doutora? Às vezes o câncer ele pode ser silencioso e o benigno ele pode dar alguns outros tipos de sintomas, né, doutora? Pode, né? Foi o que eu falei, nem todo câncer vai se apresentar com sintomas É. e nem todo tumor benigno também vai ser totalmente assintomático, né? Mas existe uma Uhum, diferença aí, talvez um incômodo, uma sensação de que tem algo ali diferente e dor propriamente uhum, dita, né? Mas, assim, uhum. principalmente quando os pacientes percebem, porque a cabeça da gente tem isso, né? Você tá ali com nódulo É. há 3 anos, Uhum. estimativa. Aí alguém viu e falou para você que tinha aquilo Aí ali. começa. Aí começa.
Aí começa a incomodar, aí começa a sentir, aí começa a pegar, né? Ficar pegando toda hora. Então, assim, pode acontecer, né? De uma dor eventual, que não é uma dor persistente, não é uma dor que incomoda o dia inteiro, né? Não é uma dor que está ali a todo momento, mas principalmente em tumores mais volumosos, pela própria, por estar ali empurrando as estruturas, né? Pode de fato causar um incômodo, principalmente de forma intermitente, né? Não sendo contínua. É aquela dor que não é persistente, né? É uma dor que vai, vem, e é muito imperceptível às vezes, né? Eu falo como causa própria, que o meu era benigno, né? Assim, doía, mas não era aquela dor, era uma dor que vinha, tanto que eu nem me toquei, Não nem me liguei ligou, justamente por isso. É, exatamente, né? pois é. E às E, vezes quando e percebe, né? Aí começa a intensificar os sintomas. pode falar, doutora, pode falar. Não é isso. Às vezes, quando percebe, né, que Ai, tem tá bom. alguma coisa ali, aí começa a intensificar o sintoma, né? Vem uma certa ansiedade, Sim, a cabeça da gente tem um poder assim que a gente não considera muito, mas é real, é real. sim. Doutora, a gente está falando dos tipos, né, dos tumores da. Quais que são os tipos de tumores que pode ocorrer na parótida? Uma série deles, né? Muitos, É, mas a imensa maioria é o tumor que você teve, né? O tipo de tumor que você teve, que é o adenoma pleomórfico. Então, o adenoma pleomórfico é o campeão disparado de tumores na parótida. E é um tumor benigno, tá? Ele não é câncer, ele não vai se espalhar para linfonodo, ele não vai espalhar para outros órgãos. Disso ai, meu Deus, no. será que o meu que travou ou o seu? Peraí, doutora. Não sei se eu não Vamos escutei a lá. sua explicação que travou. Acho que foi o seu, E doutora. agora? Agora tá me Agora ouvindo? voltou. Pronto. Então vamos lá. Não sei até onde foi, mas assim, adenoma pleomórfico é o mais comum deles, né? E é um tumor que é benigno, ele não vai dar metástase, gânglios, entre outros órgãos, mas ele precisa ser tratado com cirurgia. A gente não tem muito como fugir disso, né? Esse é o tumor benigno mais comum. Tirando ele, depois dele, né, em segundo lugar, a gente tem aí o tumor de Warthin, que é um tumor raro, né? E é mais comum em homens, o que é diferente para os tumores de parótida, que geralmente é mais comum em mulher. Ele é mais comum em homens Sim, e a gente tem uma apresentação assim mais tardia, geralmente mais lá para 50 anos, com tabagismo, né? A gente tem na literatura aí uma estimativa de que cerca de 10% dos tumores de Warthin, eles vão ser bilaterais e prevalente, né, nas pacientes fumantes, pacientes tabagistas. Então, de tumores benignos é basicamente isso, assim, em números, mas a gente pode ter lipoma na parótida, a gente pode ter um tumor na parótida, que na verdade não é um tumor de parótida, mas é um linfonodo que cresceu ali dentro, porque a gente tem linfonodo dentro da parótida, tá? Assim como a gente tem espalhado pelo pescoço, a gente tem intraparotídeo também. E às vezes esse linfonodo ele é reacional a alguma inflamação, ele cresce, o paciente acha que tem um tumor na parótida, e só no exame de imagem mesmo que a gente consegue de fato descartar isso, até no exame físico é realmente algo muito parecido. A gente tem aumento da parótida por outras questões, né? Por doenças reumatológicas, tem uma infinidade de situações em que a gente pode pensar em tumor de parótida. E nos cânceres, né, que é a minoria dos tumores, a gente tem basicamente um predomínio aí também do carcinoma mucoepidermoide, que felizmente não foi o que você teve. É raro quando a gente pega um paciente com nódulo na parótida. Eu estou me repetindo, mas é porque eu acho que essa informação é importante. A grande maioria dos sim. casos vai ser um tumor benigno, né? Mas existem os casos que a gente já vai para a cirurgia depois de uma punção pensando num carcinoma, né? Pensando num câncer. E aí
até a programação cirúrgica ela pode ser um pouquinho diferente por conta disso. Vou só frisar uma parte que eu acho que o áudio ficou intermitente, que foi do adenoma pneumónico. O pessoal está com adenoma pneumónico, doutora. É benigno. Ah, então vou deixar lá. Pode? Não pode, não pode, não pode. Tem duas Ah, questões mas ele é aí. benigno, não vai fazer mal. Por que eu tenho que tirar ele, né? Então, aí Tem tem duas muitas pessoas. questões. A primeira delas é que ele vai crescer. Mesmo sendo Sim. benigno, ele vai crescer e ele pode ser assintomático num momento e um pouquinho mais para frente ele pode começar a dar sintoma e aí aquela pessoa que não queria operar em determinado momento quer operar depois e pode ter certeza que a cirurgia de um tumor maior, ela é tecnicamente mais complicada, com um risco maior de ter algum tipo de sequela, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a gente tem uma entidade rara para esse tipo de tumor, mas existe o que a gente chama de carcinoma ex-adenoma pleomórfico. Então, é um tumor benigno que pode haver uma transformação maligna. Ele pode passar a ser um câncer, né? E quando ele passa a ser um câncer, na grande maioria das vezes ele não é um câncer bonitinho. Ele já vem É, ele já vem num tipo de câncer mais agressivo. Geralmente ele vem como um adenocarcinoma e ele é um tumor de maior agressividade, tanto local, né, de poder infiltrar o nervo, pele, outras estruturas, quanto até de forma regional. Ele é um tumor mais agressivo. Então, assim, tumor de parótida é igual a cirurgia. Sempre será. não tem o que fazer, né? Não Não tem o que tem fazer. pílula, não tem chá da goiabeira, não tem nada, né? Não Tem que tem ser cirurgia. bezedeira, não tem. Nem aqui na Bahia, não tem. Oh, mas que pena. Já teve, né, doutora? A medicina podia inventar, aí, sei lá, alguma coisa para poder, mas infelizmente ainda não tem, né? Podia, podia. E evolui tanto, né? Evolui tanto em tanta coisa, mas assim, eu sempre falo até para os pacientes. Eu sempre peço punção antes de operar, eu acho que é importante até para a gente fazer uma programação cirúrgica adequada e às vezes ela vai modificar ali a forma de operar, né? Se a gente tem que tirar com mais margem, se a gente tira com menos margem, se a gente imagina que pode ter uma infiltração do nervo, se a gente sabe que é um tumor benigno e sabe que não vai ter. Então a gente antecipa para os pacientes algumas coisas, né? Mas eu sempre falo, olha, a gente vai funcionar para a gente programar melhor, para a gente ter uma antecipação, mas a gente vai precisar operar qualquer que seja o resultado. Então, não tem como fugir disso aí. Doutora, a senhora falou das punções. É, muita gente me escreve muito chateada às vezes, porque as punções ela é um exame que ele não é um exame 100%, né? Assertivo. Não é? Muita gente me escreve muito chateado, falando, ai, por que eu fiz essa punção? Porque o meu deu adenoma pneumónico e agora é outra coisa na punção. Depois da O cirurgia. exame de punção, então, ele é para guiar, né? Para que se por acaso tiver alguma coisa, enfim, se for outra coisa, vocês já estão lá preparados, né? Isso. Assim, Vanessa, tem inclusive quem opere sem a punção, tá? Não é uma conduta que a literatura diz que está errada. Porque se todos vão ser cirúrgicos, na maioria dos casos não vai mudar a conduta, né? A gente vai ter que partir para a cirurgia mesmo assim. E o diagnóstico final vai ser a da patologia final, né? A remoção do tecido e encaminhamento para o patologista. Mas a gente faz, serve para a gente, como eu falei, né? Serve para a gente se programar e para a gente poder antecipar algo mais detalhado para o paciente. E em raras vezes, de fato é raro, mas algumas vezes o estudo fala de alterações de alto grau. Se isso acontece, por exemplo, a gente já sabe que a gente não vai só operar parótida.
A gente vai operar a parótide de forma profilática, a gente vai fazer esvaziamento dos linfonodos que ficam próximos a ela. Então, a cirurgia que sai ali de uma cirurgia que vai durar 2 horas e o paciente vai de alta no dia seguinte, para uma cirurgia que vai durar 3 horas e meia, 4 horas, às vezes 5, que o paciente vai ficar com dreno 2, 3 dias internado no hospital. Então, assim, como a programação pode mudar, eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente fazer. Não é um exame que vai trazer nenhum demérito para o paciente, né? Então, eu acho que é algo que vale a pena. Por esses poucos casos que a gente consegue antecipar e mudar e programar e explicar para o paciente tudo que ele vai passar, sem ser uma surpresa ali na hora da cirurgia. Doutora, você falou no começo da live sobre o querido nervo facial, né? A cirurgia da parótide dela é uma cirurgia, se não fosse por ele, eu acredito que seria uma cirurgia simples, né? Mas tem um bichinho ali passando na dona parótida, né? E a cirurgia Sim. da parótida tem algumas complicações que são atípicas dela, né? Como qualquer cirurgia tem as suas complicações, né? Mas a da parótida ela tem algumas coisas que são específicas dessa cirurgia. Quais são essas complicações que pode acontecer na cirurgia, doutora? No pós, né? Então, tem algumas coisas que a gente já sabe, né, que vão acontecer e que eu geralmente antecipo para os pacientes. De forma geral, Vanessa, você vai até me dizer se você tem ou não tem, que isso eu não sei. Eu falo para os pacientes assim, olha, a grande maioria de vocês, principalmente mulher, né, vai perder a sensibilidade dessa região, inclusive do lóbulo da orelha, né? Então eu falo assim, ó, vai ter que olhar no espelho para botar o brinco, não vai achar o buraquinho da orelha. Porque a gente tem um nervo Não. sensitivo que passa aqui. Você não teve? Uhum. Não tenho, não Ah, sinto. E eu não é. consigo usar brinco, doutora. Para mim é esquisito. Então, parece que assim, como se fosse uma. Ai, gente, como eu vou explicar isso? É como se fosse um pedaço de um negócio morto. Então, eu Mas não uso. entendi. Basicamente isso. Não, é a primeira vez que eu ouço isso, tá Mas vendo? É a primeira vez que eu ouço isso. Mas Mas assim, porque, assim, poucas, tem gente que tem gente que não tem, né? Tem gente que tem, eu mesmo não uso, porque é muito esquisito para mim. É muito esquisito. Então, tá bom. entendi, A gente consegue entendi. usar. Bom, eu não falo que não vai poder usar brinco, né? Eu falo que a sensibilidade dessa região provavelmente vai ser Sim, perdida. Na grande maioria das vezes, sim. o nervo que passa sensitivo aqui, a gente precisa seccionar para a gente, de fato, achar, né, de onde sai o nervo facial, que é a nossa prioridade. E aí, Uhum. se não tivesse o danadinho do facial, realmente seria uma cirurgia simples, tá? A É. incisão da cirurgia, geralmente é uma incisão que esteticamente fica muito boa. E a nossa grande Sim. preocupação é o nervo facial. Ele sai mais ou menos aqui na frente da orelha e ele se ramifica, né? Ele dá 5 ramos e ele faz a movimentação da nossa, que a gente chama de mímica da face, né? Ele movimenta a musculatura. E aí a gente precisa achar esse nervo e, a partir dele, achar as ramificações para a gente garantir que não vai ter lesão nelas. E a gente remover ali aquele tumor que a gente quer remover sem trazer nenhuma sequela para o paciente, que seria, na maioria das vezes, paralisia, né, dessa musculatura. Na grande maioria dos casos, Van, principalmente quando os nódulos são de cauda, que são mais aqui embaixo, esse nervinho, o último aqui, que é o marginal da mandíbula, que a gente chama, é o mais fininho e o mais sensível. Literalmente marginal. É o marginal. E aí ele é muito sensível, ele é uma estrutura muito delicada, muito fina, É. e que por mais que a gente tenha cuidado, às vezes quando o nódulo está muito perto dele, só o fato da gente passar a pinça ali, a paciente quando acorda e a gente pede para soltar um beijo, dar um sorriso, ela vai ter algum Uhum. grau, né, de fraqueza nesse lado do lábio. A gente chama isso de paresia, não de paralisia, né? Paralisia é parar totalmente. Paresia é quando Uhum. a gente tem uma fraqueza. Então, não significa que cortou, tá? Então, se vocês passarem por isso e acordarem, né, e a boca não tiver 100%, não é que vai ficar daquele jeito. Geralmente a gente faz fono, a gente encaminha para fono e o resultado é excelente, maravilhoso.
mas existe o risco, né, de ter essa paresia, de ficar com a fraqueza, assim como existe o risco da paralisia, mas paralisia é raro, porque geralmente acontece quando a gente precisa de fato seccionar o nervo. Isso vai acontecer em casos de Uhum. câncer, que a gente ou resseca a doença, ou poupa o nervo, né, quando existe infiltração e grosseira, né? Porque quando não existe infiltração grosseira, a gente até poupa ele. A gente vai ali tirando o mais rente possível e depois o paciente faz radioterapia. Mas quando existe de fato infiltração, a gente precisa cortar, né, seccionar, aí não tem jeito. Aí existe uma paralisia definitiva. Mas na maioria das vezes não vai ser isso que vai acontecer. Pode ser uma fraqueza muscular, que o músculo fica tipo preguiçoso, ele não quer fazer o movimento completo, ele vai mais devagarzinho, mas recupera. Na Uhum. grande maioria das vezes recupera. Eu Só tive uma paciente que eu acho que ela tá falando. até aqui, eu vi ela falando, e eu estava na cirurgia dela, auxiliando, na verdade, mas Uhum. ela teve uma paresia muito importante. E ela tinha um nódulo mais para frente da parótida, mais aqui pro meio da bochecha. Uhum. E quanto mais para frente, mais fininho o nervo fica. E quanto Mais mais fininho o difícil. nervo fica, É. mais difícil. E ela teve uma paralisia importante do olho, da boca, de tudo. E depois ela me mandou um vídeo, assim, acho que uns 4 meses depois, praticamente 100%, assim, resultado fantástico. É importante sempre frisar, né, doutora, que a paresia, né, que acontece, na maioria das vezes, quando eu não tive paralisia, não tive, mas a maioria das vezes que acontece, ela vai embora, né? Ela é temporária, ela Vai, só ela é é um transitória. músculo que está preguiçoso ali e depois ele vai embora. Raríssimas vezes, assim como a doutora disse, tem aí a permanente, né? Que quando há lesão no nervo, normalmente é caso de câncer mesmo, que tem, Sim, infelizmente, o comprometimento do nervo, né? sim. Eu tô lendo os comentários aqui, o pessoal falando do brinco, que ninguém. Doutora, o pessoal tá junto comigo nessa, né? O pessoal falando que incomoda, é incômodo mesmo. É porque é uma sensação esquisita, doutora. É difícil Do explicar brinco, o como que pessoal tá é falando do brinco? mesmo. O pessoal tá falando do brinco. Não, é esquisito, eu também não uso. É uma sensação estranha mesmo. É difícil explicar algo que não tem muita Sensitivo. explicação. Algo É relacionado à muito sensibilidade é sempre é, muito difícil, né? Exatamente. Doutora, tem uma outra Pois complicação que é. é bem chatinha também, que o pessoal sempre fala aqui, é o famoso o seroma ou saliva, né? Que é uma coisa que pode É, acontecer também, né, doutora? pode acontecer. Não é tão raro, né? Não é tão raro, mesmo a Não. gente colocando dreno, às vezes depois, principalmente quando o nódulo é grande, porque quando o nódulo é muito grande, a gente remove, né? Naquele lugar onde era baulado, vira uma depressão, né? Fica um buraquinho. E aí, às vezes, justamente naquele buraquinho ali que a pele está mais solta, acumula um pouquinho de líquido. Uhum. É algo que a gente geralmente trata com punções mesmo, né? A gente funciona com agulha, esvazia, faz um curativo compressivo. Às vezes é necessário 2, 3 vezes, mas na maioria das vezes se resolve só com isso. E você falou, né? Seroma ou saliva pode ter um componente dos dois ali. Uhum. Ai, meu Deus, travou. Travou o meu, travou da doutora. Acho que foi da doutora. Doutora, não tô te escutando. Não tô escutando mais. Espera aí. Acho que travou. Ainda? Ih, acho que a doutora travou, gente. Vocês estão me escutando ou é o da doutora que Oi, travou? eu tô te ouvindo, mas tá travado, né? Ah, para mim voltou agora. Agora voltou para Pronto, mim. eu tava te ouvindo. Eu acho que é a minha Ah, internet que tá. não tá muito boa. Mas, enfim, eu tava falando da saliva ou seroma. Não dá pra Pode ser gente. tanto saliva quanto seroma, né, doutora? Pode ser os dois juntos. Pode ser. Pode ser os dois juntos, Ah, porque a gente não. O que a gente funciona para tratar. A gente não manda pro laboratório, né?
para dosar se tem amilase, para saber o que é. Então, fica ali indeterminado. Mas na grande maioria das vezes a gente consegue tratar, Van, com punções repetidas, né? E um curativo compressivo ali, grande maioria dos casos é o suficiente. Mas E é às chatinho. vezes, vai para fora, né, doutora? Às vezes o organismo abre um buraquinho e vaza, né? É, Aí você fica. às vezes tem drenagem espontânea, né? Às vezes tem drenagem espontânea. É chatinho porque a paciente fica precisando voltar do consultório, né? E você É. precisa ficar Mas é furando. chato de vazar também, doutora. É chato de vazar também. Eu tive um seroma bem persistente, né? Foi mesmo? É, é, é chato, mas passa, não vai embora, né? Mas é chato. Vai embora, vai embora. É isso, a gente pede para comprimir o máximo, né? Porque quanto mais cedo aquele tecido ele grudar um no outro, aí para aquela produção, né? Porque a produção é justamente pelo vácuo que está Buraquinho. ali, exatamente, por aquele espaço ali. Doutora, tem uma outra complicação que também a pessoa pouco tem, né? Mas existe também, que é a síndrome de Frey, né? A síndrome de Frey é exclusiva, é só da parótida. Realmente, é. Síndrome de Frey é uma cicatrização anormal, né? Quando a gente corta a pele, eu falei que a gente corta um nervo importante que dá sensibilidade, mas a gente tem terminações sensitivas ali espalhadas pela pele, né? E quando a gente sutura, essas terminaçõezinhas, elas vão se reconstruindo e às vezes elas acabam se comunicando com as células que produzem saliva, né? Com as células que se comunicam aí com o nosso sistema autônomo, que quando a gente pensa numa comida gostosa, ou quando a gente sente um cheiro gostoso, vem a saliva na boca. E aí, essa cicatrização anômala, ela faz com que quando a paciente mastigue, né, comece a mastigação, que promove a salivação, ou tem esses estímulos de pensar, né, sentir cheiro de comida, pensar em alguma coisa muito gostosa, aí essas terminações nervosas da pele recebem esse impulso nervoso, né, que seria de produzir saliva, só que ela começa a suar, né, e ficar quentinha aqui nessa região. E quem é branquinho, né, fica vermelhinho, então pode ficar vermelho, quentinho e suar mesmo. A gente tem na cirurgia alguns cuidados para não acontecer isso, então a gente tenta, na hora que levanta a pele, levantar a pele de uma forma um pouco, não deixar ela tão fininha, né? Colocar um músculo aqui entre a pele e a parte interna para tentar proteger e prevenir disso, mas às vezes acontece. E às vezes acontece tardio, às vezes acontece um bom tempo depois, assim, o paciente se recuperou, tá tudo cicatrizado, tá tudo ótimo, e começa ali a suadeirazinha. Mas às vezes é algo muito pouco incômodo, os pacientes não querem tratar, às vezes a gente consegue fazer tratamento com procedimento cirúrgico mesmo, e às vezes a gente consegue tratar com botox. Ai, Deus me perdoe, doutora. Eu tenho síndrome de Frey, fico com ela. Que outra cirurgia de Deus me livre, né? Não, tá tudo certo. Outra Pode cirurgia deixar vazar, tá tudo bem. eu acho pesado também, outra cirurgia, mas assim, tem gente que tem de forma muito exuberante, né? Tem gente que tem, como você, tão pouquinho que nem traz Ai, não pra tenho gente. doutor pouquinho, não, doutora. A minha é bem É acentuada. importante? A minha pinga na roupa. Nossa, você já tentou Não, mas tá tudo tratar? bem. Eu prefiro do que passar por uma cirurgia. Tá tudo sob controle. Tudo Você já bem. Tá tentou fazer um tudo. botox? Não tenho nem coragem, nem vontade. É que já há muitos anos, né? Então, tá Se tudo falta bem. Deixa ela aí. vontade, não Não, precisa. tá tudo. Eu queria botox para as minhas rugas, né? Para ela tá tudo bem. Vou deixar ela aqui que não tem, Aproveita quando for fazer o da testa, né? Já né? dá uma... Acho que eu vou aproveitar. Doutora, depois que passa aí o pós-operatório, né? Quanto tempo que a pessoa consegue ficar ok? Eu sei que é difícil, né? Que vai de cada pessoa, né? Mas o pessoal sempre gosta de saber como que eu posso voltar à minha vida normal depois da cirurgia da parótide. Ó, depende do que é a vida normal da pessoa também, né? Eu geralmente, é para atividades habituais, eu dou um atestado de 15 dias e falo para a pessoa, olha, se não houverem complicações,
15 dias você está trabalhando, você está fazendo suas coisas, né? Não tem restrição alimentar em geral, pode seguir sua vida normal. Para aquela pessoa mais atleta, né? O pessoal do CrossFit, etc. Aí eu peço um Uhum. mês, assim, um mês de atividade física extenuante, né? De carregar peso, fazer esforço físico de fato. Mas vamos dizer assim, a vida normal, 2 semanas dá para voltar. Quando não existe essas intercorrências, tipo, você falou que teve um seroma importante, né? Aí não é indicado que o paciente tenha toda essa movimentação, porque até isso pode estar contribuindo. Eu falei também que não tem restrição alimentar, né? Mas também, se existe um seroma muito importante, o ideal é que você não fique, né, mastigando coisas muito densas, né, estimulando ali. Mas de forma Claro, geral, como vão. cítrica, né? Isso. Mas de forma geral, 2 semanas, assim. 2 semanas dá para voltar numa cirurgia sem complicações, dá para voltar para a vida normal. Eu tô aqui olhando, mas eu vou terminar com essa pergunta. Eu queria fazer muito mais perguntas, mas enfim, né? O doutor Instagram, ele dá 1 hora de live, ele derruba, né? Então, Já tá eu na vou hora, fazer essa passou pergunta. rápido. Passou rápido. Doutora, essa pergunta eu faço todas as vezes, porque o pessoal gosta e me cobra. Por que que a gente tem o tumor na parótida? Por que que nasce esse bendito desse raio desse tumor na parótida? A pergunta de milhões. Essa é. É, assim, para câncer, a gente pode dizer que existe um fator de risco, que é um paciente que já foi submetido à radiação, né? Foi submetido a muita radiação, trabalha num local, né, que tem uma exposição ali a raio-x, tomografia, enfim. Mas para a grande maioria das pessoas não tem um motivo, não foi nada que a pessoa fez ou deixou de fazer, ou que comeu, estilo de vida, não é, né? A gente sabe que já existem algumas alterações nos genes, né, de quem tem adenoma pleomórfico, por exemplo, que já foram bem estabelecidas, mas por que que aquela alteração, por que que aquela mutação aconteceu é de forma randômica. A gente não tem essa explicação para dar, infelizmente. Eu, como paciente, a primeira coisa que a gente pensa é na culpa, né? Por quê? Eu sou nova, eu não fumo, eu não bebo. A maioria das pessoas me falam isso. E eu também não fumo, não bebo. Por quê, né? Aí a gente sempre tenta achar uma explicação, né? Da onde que sai, né? E a maioria das pessoas falam que o câncer normalmente é genético, né? E aí a pessoa fala, mas não tem um histórico também de, né? Da onde que Familiar, sai, né? Da onde que é, sai esse tumor na parótida, né? Mas muitas vezes não tem, né, doutor? Tem uma série de estudos, né? Pesquisas, mas assim, exatamente o porquê não tem exatamente, ainda, né? não tem. A gente tem, né, algumas elocubrações de coisas que poderiam contribuir, né, infecções, mas a gente não tem essa resposta, a gente não tem nada que comprovou, né, um fator de risco em especial. Então, infelizmente, é a pergunta que fica sem resposta, né? Mas assim, culpa ninguém tem. Disso eu tenho certeza. Culpa ninguém tem. Não foi nada que se fez ou deixou de fazer. E não é azar também, né, doutora? Que eu acho péssimo a pessoa falar assim, ah, é que você foi azarado. Porque como a incidência do tumor da parótida é baixa, né? É. Algumas pessoas falam isso, ah, você foi azarado, né? Não é azar, né, doutora? É que Não, não é infelizmente azar, né? acontece, né? Cada um vai ter seus desafios na vida, né? É. Às vezes vai envolver saúde, às vezes não vai. Mas azar, com Uhum. certeza não. Concordo com você. É cruel, assim, até falar isso, né? É cruel, doutora, é muito cruel. A gente escuta até de profissionais às vezes que nós somos azarados. É bem difícil para isso. Mas aí eu já falo, não é para falar isso, pelo amor de Deus. Não fala que é azar, por favor. Porque não é uma condição que não é jogo, né, doutora? A gente não joga. É Exato. uma condição de saúde, que infelizmente Exatamente. acontece, né? Exatamente. E você teve mais de um, né, Van? Você teve mais de um tumor de glândula salivar, né? Tive um adenoma na parótida direita e um no lábio, né? No lábio inferior.
Não vou nem comparar as duas cirurgias, porque obviamente a da parótida foi infinitamente pior do que no lábio. O lábio é como se eu tivesse arrancado um dente. Agora, a da parótida, ela foi bem complicadinha, né? Mas eu acho que foi mais pela falta de informação. Se eu tivesse tido informação, é por isso que eu dou tanto valor à informação. Se eu tivesse tido orientação correta, se eu soubesse que eu precisava de um cirurgião de cabeça e pescoço que eu nem sabia que existia, né? Se alguém tivesse me guiado para fazer exame, né? Não teria acontecido metade das coisas que eu tinha tirado ele por milímetros, né? Mas é que a gente tem situações na vida que, infelizmente, precisa passar, né, doutora? Sim, e E eu talvez acredito você que, passou para fazer todo esse movimento também, né? pois é, Você está eu acredito que se eu beneficiando tivesse algumas tirado lá pessoas, atrás, quando nasceu, eu não acho que eu não tinha nem dado muita importância, né? bola. Exatamente. Eu acho que tinha que passar, né? E passou e foi, graças a Deus, já acabou. Que Doutora, bom, Van. acabou. Olha aí, foi Foi rápido, muito tá vendo? rápido, pois Não é. é? Olha E é só, tudo que não eu foi falei nem um pouco pra sofrido. muito, Eu não é? agradeço também. Foi por causa, com certeza foi por causa da anfitriã. Te agradeço, viu? Doutora, eu queria mais uma vez demais agradecer, obrigada. Desculpa aí atrapalhar Nada, a rotina aí da nada de pedir doutora, desculpa. obrigada. De Pode ter nada. certeza que vai ajudar muitas pessoas. A live não fica só aqui no Instagram, fica lá também no meu canal do YouTube, né? E tem muita gente que procura o cirurgião de cabeça depois, de pescoço depois que vê as lives, né? Depois que vê um médico falando, olha, vá lá no cirurgião de cabeça e pescoço, se você está com algum tipo de carocinho, bolinha, né? Então, eu sempre acho importantíssimo, né? É o profissional vir falar, porque eu posso falar da minha parte que eu passei. Agora, dali para frente, tem que ser o médico, né? O cirurgião para falar. Aí, como é que a pessoa, como que ela procura o tratamento, como que ela tem que seguir com o tratamento, né? Então, eu só queria demais agradecer, doutora. Obrigada. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente essas lives que eu faço com os profissionais que vêm aqui no canal, que disponibilizo para o tempo aí da vida corrida, para poder trazer informação, sempre ajuda, sempre agrega. Quem dera eu, na minha época, tivesse tido a oportunidade de falar com cabeça e pescoço, né, para ter a orientação. Então, obrigada, doutora. Ai, Ivan, Obrigada que é demais. isso. Eu Eu que espero agradeço, viu? Eu agradeço aqui também em nome do lado de cá, né? Porque a informação sempre é válida, né? Comecei a me aventurar aí no Instagram, não tem tanto tempo assim, mas foi no intuito de trazer informação. E você, que não é sua obrigação, vamos dizer assim, né? De profissão, tá aí levando tanta informação para muita gente. Eu tenho que agradecer também o trabalho que você faz, que eu acho que é importante demais para o paciente. obrigada, doutora. O pouquinho que você faz, doutora, é muito, viu? Vai por mim. Eu também eu queria muito ter tido um poste ali de parótida. Então, um Oh, pouquinho do que vocês fazem já é muito para quem precisa de informação. obrigada. Foi ótimo. Obrigada, viu, doutora? Ó, gente, vamos se despedir da doutora. Doutora, volte mais vezes aqui na parótida, tá? Por favor. Volta, é só chamar. Agora eu já sei como é que é. Ah, gostou assim. Obrigada, viu, doutora? De Boa nada, noite meu para você e bem. vai correr Boa lá noite. pro seu compromisso lá. Eu Beijo, vou, mas doutora. fica despreocupada. Tchau, tchau. Obrigada. E aí, gente, vocês gostaram? Vou terminar o horário hoje, hein? Gente, obrigada a todo mundo que participou. Meninas e meninos, vocês são demais. Obrigada pela participação de vocês. Live vai ficar salva aqui no Instagram da Parótida. Não vai ficar no Instagram da doutora também, que eu vou compartilhar com ela. E eu não sei se eu coloco ainda hoje, mas talvez hoje ou amanhã lá no canal do YouTube, tá? Chama Tumor na Parótida, o pessoal se inscrever lá, que tem 540 mil informações de parótida. Certo, gente? Ó, beijo pra vocês, meninas. Obrigada, viu? Meninas e meninos, né? Até a próxima, gente. Tchau.